Reino dos céus, reino dos céus. A Igreja das Águias. Paz e luz para você, que o nosso Deus abençoe você, rica e abundantemente, em nome de Jesus. Bom, hoje eu estou aqui para trazer para você a revelação do Espírito Santo de Deus. O tema da mensagem de hoje é o ministério do Espírito Santo. Eu obtive essa revelação do ministério do Espírito Santo e quis pregar sobre isso, quis aprofundar sobre isso, eu quis me mergulhar nesta revelação do ministério do Espírito Santo, porque o santuário a qual eu estou hoje à frente como pastor titular chama-se Santuário Ministério do Espírito Santo. E Deus calou fundo no meu coração para poder trazer, para eu poder revelar o porquê Ministério do Espírito Santo. Por que Ministério do Espírito Santo? Aí eu fui entender, fui me aprofundar. E eu quis trazer para você hoje essa revelação do o Ministério do Espírito Santo. Então vamos começar. Ter um ministério, ministério significa serviço espiritual. Então, quem tem um ministério na obra, um ministério de Deus, ele é chamado para servir. Ele é chamado com propósito. O Espírito Santo de Deus, ele age na vida daquele que se permite ele agir. Então, ministério, vamos dar a base aqui de tudo que é a base da palavra. O ministério é serviço, é propósito, é serviço espiritual ao reino de Deus e ao reino dos céus. O Espírito Santo de Deus, ele é uma força interior, uma força exterior que tem poder para trazer para a nossa vida uma renovação, uma mudança de vida. O Espírito Santo de Deus é Deus agindo dentro de nós. É Deus agindo no nosso coração, é Deus agindo na nossa vida, nas nossas atitudes, nas nossas escolhas. É Deus falando, é Deus aconselhando, é Deus nos guiando ali para o caminho certo, para o caminho que é o caminho da salvação, o caminho da vida eterna. Então, a maior prova que alguém tem o Espírito Santo de Deus é o seu subconsciente. O servo de Deus, ele não tem com ele intuição. Ah, eu segui a minha intuição. Não, não. Servo de Deus não tem intuição. O que intui você é o Espírito Santo de Deus. Não existe coincidência, não existe acaso. Tudo tem o porquê e tudo tem o para quê. Então, a maior prova que alguém pode ter, que alguém tem o Espírito Santo dentro dela, é você ter aquele subconsciente. Sabe quando você sente de fazer uma coisa e de repente você sentiu de não fazer e depois você vê que aquilo realmente iria trazer um mal para sua vida? Sabe quando você sente que se você fizer tal coisa não vai ser bom? Sabe quando algum amigo, alguma amiga te chama para você sair, para você ir para algum lugar e você fala assim, não, não vou, não estou me sentindo bem. Alguma coisa fala para você não ir? Essa alguma coisa que fala para você não ir é o Espírito Santo. Aí depois você vê e você observa que se você fosse por aquele caminho, você iria ser, é, você iria ter consigo uma maldade, né? Você iria sofrer se você fosse a tal lugar, se você fizesse tal coisa. Então, a maior prova que alguém tem o Espírito Santo é essa, é o sentir, é o subconsciente, a intuição. Então, tudo que te direciona, tudo que te impulsiona a obedecer a Deus, a servir a Deus, a estar no santuário, a sacrificar a Deus, a poder obedecer à palavra de Deus, é o Espírito Santo de Deus que age dentro de você. O Espírito Santo de Deus não age fora. O Espírito Santo de Deus age dentro do nosso coração. Então, como saber se eu tenho o Espírito Santo de Deus? Para você saber se você tem o Espírito Santo de Deus, é só você olhar para os seus desejos.
É só você olhar para as suas vontades. É só você olhar para o que você deseja fazer. Se você deseja ir à igreja, ter intimidade com Deus, se você deseja ser mais próximo de Deus, se você deseja estar envolvido ali nas coisas da igreja, é sinal de que você tem o Espírito Santo de Deus e o Espírito Santo que age dentro de você está despertando em você esse desejo de servir a Deus. Tudo que te direciona para a igreja, para Deus, é o Espírito Santo. Agora, você não pode se confundir. Tudo que é a Deus, que se designa para Deus, é o Espírito Santo. O que designa para o mundo é do maligno, é do mal. Não tem nada do Espírito Santo. Então, hoje nós vamos entender isso, nós vamos aprofundar sobre isso. Porque o ministério do Espírito Santo, ele consiste basicamente em transformar vidas, a quebrantar corações, a revelar o reino dos céus para as pessoas. E o que é o reino dos céus? O reino dos céus é o governo de Deus sobre nós. Quando você ouve a frase, o reino dos céus chegou para você, significa que o governo de Deus chegou na sua vida. E o que é esse governo de Deus? O governo de Deus é uma vida governada por liberdade. Liberdade dos vícios, liberto da prisão que o mundo tem, liberto de males que assolam a sua vida, que assolam o seu coração. Liberdade, governo de Cristo, é você viver uma vida totalmente feliz, totalmente alegre. Então, qual é a função do Espírito Santo de Deus? Revelar o reino dos céus. E o que é o reino dos céus? O reino dos céus é o governo de Deus na sua vida. Se você está debaixo do governo de Deus, você está, então, mergulhado nas profundezas do Espírito Santo de Deus e da palavra dele, que te direciona a vencer, a alcançar planos, metas, objetivos de vida para você viver uma vida íntegra, correta, próspera, feliz e alegre ao lado de Deus. Então, vamos entender aqui e nós vamos para dentro da palavra de Deus. Antes da criação do mundo, o Espírito Santo de Deus já existia. Vamos para Gênesis capítulo 1, versículo 2. Se você está com a sua Bíblia aí, abra ela, Gênesis capítulo 1, versículo 2. Olha aqui, ó. O princípio. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, antes do mundo ser mundo, antes de tudo ser criado, antes de tudo Deus criar, o Espírito de Deus já existia na terra. Então, a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus pairava, se movia sobre a face das águas. Então, eu quero que você entenda aqui. Vamos entender por partes. Antes da nova aliança, presta atenção. Nós temos, dentro da Bíblia, dentro do contexto bíblico, nós temos a antiga aliança e a nova aliança. Temos uma vida antes de Jesus, revelada na palavra de Deus, e temos uma vida depois de Jesus. Então, na antiga aliança, antes da nova aliança, que é Jesus, que veio depois, transformou e elevou o nível e trouxe para nós profundos testemunhos, milagres. Antes de tudo isso, o Espírito Santo de Deus vinha sobre as pessoas. Então, antigamente, o Espírito Santo de Deus não habitava dentro da pessoa. Ele vinha sobre a pessoa. Ou seja, o Espírito Santo de Deus só vinha para aqueles que eram escolhidos. Ou seja, não eram todos que recebiam o Espírito Santo de Deus. Eram apenas pessoas escolhidas e preparadas. Então, o Espírito Santo de Deus veio sobre Sansão, que recebeu força para vencer, veio sobre Saul para profetizar, veio sobre Davi, que era um homem ungido de Deus, veio sobre Moisés para liderar o povo do Egito, e veio para Elias, que Elias operava o milagre. Então, o Espírito Santo de Deus, ele, antes de Jesus, ele vinha sobre as pessoas. E para ter o Espírito Santo de Deus, você tinha que merecer.
Então, por isso, Davi, em Salmos, ele revela: tire tudo de mim, mas não tire o teu Espírito, Senhor, sobre mim. Por quê? Porque quando o Espírito Santo de Deus estava sobre alguém, era porque aquela pessoa era uma pessoa escolhida. Entendeu? Então, na antiga aliança, o Espírito de Deus capacitava pessoas para tarefas específicas, para tarefas na obra de Deus. Mas ainda o Espírito Santo de Deus não habitava dentro do homem, habitava fora do homem. Né? Depois que de Jesus, que o Espírito Santo de Deus habitou dentro do homem, e nós vamos aprofundar sobre isso, nós vamos entender mais sobre isso. Então, depois que Jesus veio à Terra, depois que Jesus morreu, ressuscitou, ele prometeu que o Espírito Santo iria habitar dentro de nós. Vamos ler João capítulo 14, no versículo, a partir do versículo 15. Então, olha o que é que revela a palavra de Deus aqui. Ó. Jesus promete o Espírito Santo. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Olha que forte isso daqui. Então Jesus ele prometeu a todos aqueles que conhecem, a todos aqueles que ouviram a palavra dele, ele prometeu o Espírito Santo dentro de cada um de nós. Olha aí, ó. Então se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Qual que é o significado da cruz? Qual que é o significado maior da cruz? Arte vertical. Amar a Deus sobre todas as coisas. Horizontal. Amar ao próximo como a ti mesmo. Então aqui ele revela, se vocês me amam, vocês me obedecem. Então quem ama a Deus, obedece a palavra dele. Quem não ama a Deus, rejeita a palavra dele, rejeita os mandamentos dele. Quem ama a Deus de verdade, sacrifica para provar o amor que tem em Deus para ele. Quem não ama a Deus de verdade, inventa desculpa. Dá desculpa para o fracasso, dá desculpa para a derrota, dá desculpa por que não obedeceu, por que não serviu, por que não seguiu a palavra dele. Então, primeira coisa aqui, para receber o Espírito Santo de Deus, você tem que amar a Deus e obedecer a Ele. Porque se você não conhece a Jesus, você não conhece o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo de Deus, ele habita no coração daquele que conhece a palavra dele. Ele diz aqui, ó, e eu pedirei ao Pai, e ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Então, se você tem o mandamento de Deus e obedece a ele, você ama ele. Se você tem o mandamento de Deus, a ordem dele, e não obedece a ele, você não ama Deus. Se você não ama Deus, você não ama ninguém, nem a você mesmo. Porque a ordem de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas. Se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu amo a mim mesmo. Se eu amo a mim mesmo, eu amo o próximo. Então, para você amar o próximo, você tem que amar a você mesmo. E justamente por causa disso, você vai receber o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque quem tem obediência a Deus conhece Jesus, conhece Deus e conhece o Espírito Santo. Então, vamos lá. Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama.
Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não o Iscariotes: Senhor, mas por que te revelas a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, e nós viveremos a ele e faremos morada com ele. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Então, qual que é a missão do Espírito Santo de Deus? Qual que é o ministério do Espírito Santo? Revelar, aconselhar e não deixar a gente esquecer dos mandamentos de Deus, das promessas de Deus, daquilo que Jesus praticou e revelou para a gente praticar. Por isso que quando você está prestes a pecar, prestes a fazer algo que Deus não se agrada, prestes a corromper com os mandamentos de Deus, vem aquela angústia no seu peito, vem aquela dor, vem aquele peso na consciência. Por quê? Porque ainda o Espírito Santo de Deus habita em você e ele faz você se lembrar daquilo que Jesus revelou, que você não pode fazer. Mas mesmo assim você consegue cometer pecado. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele aconselha, ele não obriga. Então, a maior prova que alguém tem o Espírito Santo de Deus é o discernimento. A pessoa vê que, mesmo ela tendo a opção de fazer errado, ela não faz errado. Por quê? Porque ela tem o conselheiro e escuta esse conselheiro que é o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus revela a você o reino dos céus. Mas quem decide se vai seguir ou não é você, não é Deus e muito menos o Espírito Santo. Então, vamos lá, versículo 25. Tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês, mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo dá. Não se perturbe o coração e nem tenham medo. Olha que revelação maravilhosa, né? Então vamos entender aqui. Antes de Jesus, poucas pessoas acessavam, tinham acesso ao Espírito Santo. Depois de Jesus, todos tiveram e podem ter a oportunidade de receber o Espírito Santo de Deus em nossa vida. Então, o Espírito Santo de Deus, ele trabalha muito no nosso interior. Repito, o Espírito Santo de Deus trabalha muito no nosso interior. O Espírito Santo de Deus nos convence, nos transforma, nos santifica, nos gera fruto dentro de nós e molda o nosso caráter. Por isso que o apóstolo Paulo, ele revela que, ele fala muito, né, sobre ser nova criatura, sobre ter mente renovada e sobre ter fruto do Espírito Santo. Vamos ler Romanos capítulo 8, versículo 1. Então, vamos ler aqui Romanos 8, versículo 1 até o versículo 17. Então, eu vou ler e vou fazer algumas pausas para a gente poder aprofundar nas revelações do Espírito Santo. O título aqui do capítulo é A Vida pelo Espírito. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Olha que revelação tremenda aqui, ó. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Para quem está em Cristo, não há condenação. Por quê? Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. O Espírito da vida, que é o Espírito Santo de Deus, nos libertou do pecado e da morte. Jesus pagou o preço por todos nós. Versículo 3. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne,
Deus o fez, enviando seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. Então, Jesus, Deus Pai, entregou seu Filho Jesus para morrer por nós, por oferta pelo nosso pecado. E assim condenou o pecado da carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você não pode viver a sua vida segundo a carne. A carne é quem? Sou eu. A carne é quem? É você, meu amigo. A carne somos nós. E a carne sente preguiça. A carne sente cansaço. A carne sente vontade de não vir à igreja, de ficar em casa dormindo, descansando. A carne sente, em vez de orar de madrugada, não orar, porque está cansado. Deus me entende, Deus me entende, Deus me entende. Mas o Espírito que há dentro de nós, que não é o nosso Espírito, é o Espírito de Deus que há dentro de nós, que aqui está escrito Espírito com maiúsculo. Espírito com maiúsculo é Deus. Então, o Espírito de Deus, olha que forte isso, nos leva a viver segundo a vontade de Deus para a nossa vida. A carne nos leva a viver segundo os desejos deste mundo. Tudo que há neste mundo é do maligno. Para te matar, para te roubar, para te destruir. O diabo veio para isso, para roubar, matar, destruir. Roubar a sua paz, matar os seus sonhos, seus projetos, destruir uma vida que você levou anos para construir, porque tudo que é conquistado pela fé é mantido pela fé, e nada vem do dia para a noite, tudo é conquistado com muita luta, com muita garra. Então, o diabo vem para destruir se você alimenta mais a carne do que o espírito. E como que eu alimento o meu espírito, pastor? Eu alimento o meu espírito com a obra de Deus, com as coisas de Deus, orando, jejuando, meditando na palavra de Deus e o principal, amando a Deus sobre todas as coisas e obedecendo, tendo foco em Cristo, obrigando, como diz o apóstolo Paulo, eu pego meus pensamentos, eu prendo ele, eu escravizo meus pensamentos a obedecer a Deus, a servir a Deus. Isso é você viver segundo o Espírito de Deus. Beleza? Então, versículo 5. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para a carne. Olha que forte isso aqui. Romanos 8:5. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Olha para você ver que coisa maravilhosa. Quando aqui fala sobre Espírito, fala sobre o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito aqui está com E maiúsculo. Então, quem vive de acordo com o Espírito, qual é o Espírito? De Deus, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. E o que o Espírito deseja? Levar você, fazer você se lembrar das promessas de Deus, levar você a caminhar no caminho e seguir o caminho de Deus para que você possa alcançar na sua vida a maravilhosa graça, a plenitude do Deus Todo-Poderoso na vida eterna. Versículo 6. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Olha que coisa forte isso daqui, muito forte. A mentalidade da carne é inimiga de Deus. Por quê? Porque a carne não se submete à lei de Deus. Versículo 8. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. E você? É dominado pela carne ou pelo Espírito? Quem domina a sua vida? Hã? O Espírito Santo de Deus? Porque se for o Espírito Santo de Deus, então você está num nível maior. Porque o Espírito Santo de Deus vem do seu coração para poder trazer vontade para adorar a Deus, necessidade de servir a Deus. O Espírito Santo de Deus traz para você força maior para você poder ter discernimento entre o que é certo e entre o que é errado. E a pessoa que é dominada pela carne,
Ela não está nem aí para o que Deus revela. O que Deus manda ela fazer, ela não está nem aí. Ela quer fazer o que ela acha. Não, eu tenho que fazer o que eu acho. A vida é minha. Eu faço o que eu quiser. O corpo é meu, eu faço o que eu quiser. A minha vida é minha. Eu faço dela o que eu quiser. Ou seja, essa pessoa não vive segundo o Espírito. Essa pessoa vive segundo a carne. E isso vai levar essa pessoa, se ela não se converter, a colher maldições da sua vida. Porque nada que é de Deus, nada que vem de Deus, traz para você tristeza, traz para você remorso, depois que passa, depois que a emoção passa. Nada que vem de Deus traz para você angústia, mas o que vem de Deus traz para você alegria, felicidade eterna, traz para você fidelidade eterna e traz para você esperança de viver uma nova vida. Porque se você tem esperança, você tem força para você vencer e alcançar e chegar no nível que você quer chegar. Quem não tem esperança, não vence na vida. Quem tem esperança, vence. Quem não tem, não vence. Então, quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Qual Espírito? O seu Espírito? Não. O Espírito de Deus. Se de fato o Espírito de Deus, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se alguém está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Então, olha que lindo. Aqui está revelando se o Espírito daquele que ressuscitou dentre os mortos, que é Jesus, habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Olha que forte. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois, se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Olha que forte, que tremendo isso, isso é muito profundo. Vamos ler de novo, olha aqui. Vamos ver. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, se você viver de acordo com os seus desejos, com as suas vontades, com o que você quer fazer, se você viver de acordo com o seu cansaço, com o que você quer fazer, você vai morrer. Olha que forte isso. Mas, se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, ou seja, se pelo Espírito Santo de Deus você fizer morrer a preguiça, o desleixo, as suas vontades, os seus desejos, você vai viver. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Só pode ser chamado filho de Deus aquele que é guiado pelo Espírito dele. Porque o Espírito não é de Jesus, o Espírito é de Deus. Antes do mundo ser formado, o Espírito já existia. Então o Espírito Santo de Deus veio antes de Jesus. E aqui ele revela. Olha que forte isso. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um Espírito que o escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Olha que forte, tremendo isso. João, capítulo 8, versículo 16, eu acabei de ler. Versículo 17. Se somos filhos, então somos herdeiros. Olha que forte isso, gente. Meu Deus do céu. Glória a Deus, aleluia! Se somos filhos, então somos herdeiros. Você é herdeiro do reino dos céus.
Você é herdeiro daquilo que Deus preparou para você, meu amigo. Você é herdeira, minha irmã, da prosperidade. Você é herdeiro, meu irmão, daquilo que Deus tem para sua vida, do ouro, da prata, da alegria, da felicidade eterna, da vida em abundância que Jesus, que Deus tem. E se Deus tem vida em abundância, se Deus tem alegria, se Deus tem força, tem garra, nós recebemos isso. Se Deus é o dono do ouro e da prata, nós recebemos a força. Nós recebemos o ouro e a prata de Jesus. Porque se somos filhos, somos herdeiros. Olha que forte. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Oh, aleluia! Glória a Deus! Que maravilha isso! Você consegue sentir essa alegria que eu sinto? Olha que forte isso! Meu Deus do céu! Se somos filhos, somos herdeiros. Herdeiros de quê? De tudo que Deus tem, de tudo que Deus é. Quem é filho é herdeiro. Herdeiro do quê? De todos os itens, de todas as obras, de todas as posses que um pai tem. E o nosso Deus, ele tem a posse de tudo. O nosso Deus tem a posse da alegria. O nosso Deus tem a posse do milagre. O nosso Deus tem a posse da cura. O nosso Deus tem a posse da libertação. O nosso Deus tem nas suas mãos a chave do ouro, a chave da prata, para te fazer prosperar. Aleluia! Porque se somos filhos, somos herdeiros. Olha que forte isso. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. A glória de Deus é tudo. A glória de Deus é o reino dos céus completo. É o reino dos céus inteiro, que está na nossa vida para nos abençoar. E o reino dos céus começa na terra. O reino dos céus não começa lá no céu, não. O reino dos céus começa na terra. O reino dos céus começa na terra e continua na eternidade. O reino dos céus é você viver uma vida sobre o governo de Deus. E viver sobre o governo de Deus é você viver seguindo e de acordo com as vontades dele, com os desejos dele, que é sempre vida e vida em abundância, prosperidade para a nossa vida. Então olha que forte isso. Jesus, ele foi o modelo perfeito da nossa vida. Jesus, ele desceu do céu, se fez homem, 100%. Jesus era 100% homem, 100% Deus. Ele se fez homem para nos provar, para nos mostrar que se temos obediência a Deus, por mais que passemos por lutas, nós vamos ter vitórias. Quem tem luta, tem vitória. Se tem luta, tem vitória. Né? Então, Jesus mesmo revela: quem recebe o Espírito Santo de Deus recebe poder. Ele mesmo revela: quem tem o Espírito Santo de Deus tem poder. Então, antes de Jesus, o Espírito vinha para capacitar pessoas para a obra. Depois de Jesus, o Espírito vem para unir pessoas ao próprio Cristo. Então, qual que é o ministério do Espírito Santo? Olha que coisa maravilhosa, né? Deus deu a revelação para o nosso apóstolo, Adelino de Carvalho, sobre o santuário e ministério do Espírito Santo. E hoje eu estou trazendo para você o estudo profundo sobre o que é o ministério do Espírito Santo. Qual é a função do Espírito Santo? Qual é o ministério que o Espírito Santo de Deus tem em nossa vida? E o que o Espírito Santo de Deus faz ao nosso coração? Olha que forte isso, né? Maravilhoso. Deus é maravilhoso. Ministério do Espírito Santo, um nome lindo, perfeito. Ministério do Espírito Santo é o que Deus planejou para a nossa vida, que é conselho, ajuda e força para vencer. Então vamos lá, Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20 diz assim: fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Olha que forte isso, né? Então, qual que é a função do Espírito Santo? O Espírito Santo, depois de Jesus, veio para quê? Nos unir em uma só, em um só corpo, né? A Cristo, que é Jesus.
Então, eu quero que você entenda que a palavra de Deus, ela não se contradiz em hora nenhuma. E a palavra de Deus é vida para aquele que deseja ter vida. Vida é o quê? Uma coisa que vive, não é uma coisa morta, né? Então, o que Deus tem para nós é vida, vida em abundância. Então, vamos lá para a gente poder encerrar os frutos do Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Esse aqui é um estudo mesmo, gente, um estudo profundo sobre o ministério do Espírito Santo. Por isso que não tem corte. Né? É um estudo profundo, a gente está lendo aqui juntos. Às vezes tem corte porque eu paro para poder banar, que está muito quente. Mas é um estudo revelado profundo de Deus para a nossa vida. Gálatas capítulo 5, versículo 16 em diante. Vida pelo Espírito. Vamos lá. Por isso digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Aqui primeiro, aqui nós já tem um forte. Vivam pelo Espírito, vírgula, pronto. Viva pelo Espírito. Qual Espírito? O meu Espírito? Não, o Espírito de Deus. E de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Então, quem vive pelo Espírito, ou seja, quem vive para agradar o que o Espírito Santo de Deus nos traz, que é o reino dos céus, nós não conseguimos satisfazer a nossa carne, porque nós estamos ocupados demais agradando o Espírito de Deus. Que forte, né? Pois a carne deseja o que é contrariado ao Espírito. Qual Espírito? O meu ou o seu? De nenhum de nós, de Deus. E o Espírito, o que é ao contrário da carne? Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se são guiados pelo Espírito, não estão. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas. Quais são as obras da carne? Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez. Olha que forte isso. Inveja é o quê? O que é inveja? O que é inveja? Obra da carne. Imoralidade sexual. Pessoas que abusam, pessoas que cometem prostituição, são obras da carne. E isso é o que a gente vê mais no mundo hoje em dia, né? Ódio. Quando a pessoa tem ódio no seu coração, o que é isso? É obra do Espírito? Não, obra da carne. Discórdia. Quando há discórdia ali entre membros de igreja, ou entre irmãos, ou entre família, aquilo ali é obra do Espírito? Não, obra da carne. Ciúmes. Aonde há ciúmes, não há obra do Espírito Santo. Por isso que um casamento não pode ter ciúmes. Porque quem tem ciúmes não ama. E se um casal cristão tem ciúmes um do outro, isso não é obra do Espírito, é obra da carne. Ira, egoísmo, é meu. É meu, não dou, me empresta. É meu, não dou para ninguém. Egoísmo, obra da carne. Facções, inveja, embriaguez, obra da carne. Claro. Olha que coisa forte. Dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já o adverti. Os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, se você vive embriagado, se você vive numa vida de derrota, vida de egoísmo, vida de prostituição, vida de ódio, raiva, amargura, inveja, você não vai herdar o reino dos céus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Olha que forte isso, meu irmão.
Vou ler de novo. Se vivemos no... Peraí. Versículo 24. Gálatas 5, 24. Os que pertencem a Cristo, Jesus, crucificaram a carne. Então, o que é crucificar a carne? Eu pegar meu corpo, isso aqui é uma matéria, pegar meu sentimento, pegar meu egoísmo, minha vontade, minha inveja, pegar minha embriaguez, pegar meu ódio, minha raiva, meu egoísmo, matar, crucificar, destruir. 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 Porque os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, mataram o egoísmo, mataram a embriaguez, mataram a pornografia, mataram a sexualidade, mataram o egoísmo, mataram o ódio, mataram as maldades infernais desse mundo com as suas paixões e seus desejos. Porque se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Palavra de Deus, palavra da salvação. Dá um beijo na sua Bíblia. E esse é o estudo profundo do Espírito Santo de Deus, o ministério do Espírito Santo. O que é fruto do Espírito Santo? Nós temos, são 9, né? 9 frutos do Espírito Santo. Então nós lemos aí Gálatas 5, do versículo 16 ao 26, né? 16 a 26, isso. O que é fruto? Fruto é consequência da vida. Consequência de vida. São os resultados do que nós temos plantado. Então, nós temos 9 frutos do Espírito Santo. O fruto ele só é produzido quando a árvore, quando a raiz. Não adianta nada você querer ter frutos do Espírito Santo de Deus se você não tem uma raiz firmada na palavra de Deus. Crescer para baixo, firmar a raiz para baixo. Para poder ter o fruto do Espírito Santo. Então, o primeiro fruto, amor. O primeiro fruto do Espírito Santo é amor. Amor é a base de tudo. Não é sentimento, é decisão, é sacrifício. Amor não é você fazer por quem você ama o que ela quer. Amor é você fazer por quem você ama o que ela precisa. E às vezes a pessoa precisa de cajado, precisa de correção para poder melhorar. Deus amou o mundo de tal maneira que sacrificou o seu único filho. Amor não é você falar eu te amo. Amor não é você se render aos desejos. Amor é você sacrificar. O que é um amor no casamento? Amor no casamento é você sacrificar. É você escolher viver com os erros, com os defeitos do seu cônjuge, para você viver com ele. Então, amor não é sentimento, amor é sacrifício. Se você ama seu marido, sacrifique. Sacrifique o quê? Convivendo com os erros dele, com os defeitos dele. Esposa, você ama seu marido? Conviva com seu marido, com os erros e com os defeitos. Defeitos todo mundo tem. Por isso que amor não é sentimento. Amor não é paixão. Qual que é a diferença entre a paixão e o amor? Paixão é algo da carne, é passageiro. Passageiro. Mas quem ama, sacrifica. Quem ama, perdoa. A esposa que ama o marido, perdoa. O esposo que ama a esposa, perdoa. A mãe que ama o filho, perdoa. O pai que ama o filho, perdoa. Porque Jesus é o maior exemplo de como amar alguém na vida. Jesus ama todos nós, Deus ama todos nós e Ele nos perdoa a todo instante. E olha que nós somos falhos, errantes, Deus não erra, Deus é perfeito. Nós somos falhos. E mesmo assim Ele escolhe nos amar. Nos amar e nos perdoar. Então amar é sacrifício, amar é você dar à pessoa o que ela precisa e não o que ela quer. Segundo fruto do Espírito Santo, alegria. Então a pessoa que tem o fruto da alegria do Espírito Santo, a alegria não depende de circunstância. Então, quando a pessoa tem o fruto do Espírito Santo, ela não depende das circunstâncias para poder ser alegre. Ela é alegre a todo momento. Ela não depende da opinião dos outros para ser alegre. Ela não depende de como a sua vida anda para ser alegre. Se a vida está ruim, ela está alegre. Se a vida está ruim,
Aliás, está boa, está alegre mesmo assim. Por quê? Porque ter o fruto do Espírito Santo é isso, é você não depender do momento para ser feliz, para ser alegre. A alegria não nasce do ambiente, e sim da presença do Espírito Santo de Deus. Paz. Não é apenas calma emocional, é segurança. Tem pessoas em meio ao caos, mas tendo paz. Então, qual que é a maior prova quando a pessoa tem o fruto do Espírito Santo, que é a paz? É quando a vida dela está todo um caos, está uma bagunça, uma reviravolta na vida dela, tudo está dando errado, tudo está dando negativo para ela, tudo está caindo aos pedaços, mas ela continua tranquila, em paz. Por quê? Porque ela tem o fruto da paz do Espírito Santo. É isso. Paz, o fruto do Espírito Santo, que é a paz, não é apenas calma emocional e segurança de que eu estou com Deus e vai dar certo, fico tranquilo. Porque Deus já está na minha luta. Longanimidade. O que é longanimidade? É resistência emocional e espiritual. O espírito produz resistência. Então, o que significa o fruto da longanimidade? O fruto da longanimidade é resistência. Ela suporta o processo, ela não abandona no primeiro conflito, na primeira dificuldade. O fruto da longanimidade faz a pessoa perseverar, faz a pessoa ficar ali até ter o sucesso. Não saio daqui, não arredo o pé enquanto eu não vencer neste lugar. Então, a longanimidade faz a pessoa continuar sendo fiel, mesmo cansado. Faz a pessoa continuar orando a Deus, servindo a Deus, indo no santuário, mesmo sem ter vontade. Porque o que produz a vontade em nossa vida é a carne. A carne deseja não fazer nada que é de Deus. Mas se a pessoa decide matar a carne, ela tem o espírito da longanimidade, que é resistência. E é resistência emocional e espiritual. Benignidade, gentileza. Fruto da benignidade é o que? Gentileza. Ser forte espiritualmente, mas tratar o outro com respeito. Jesus ele teve benignidade ao expulsar aquelas pessoas do templo aonde eles estavam fazendo o templo, do templo de Deus, de Deus Pai, uma casa de vendas para recursos próprios financeiros. Jesus foi lá, exortou, corrigiu, mas ele não desrespeitou. Outro fruto do Espírito Santo, bondade. Bondade significa o quê? Caráter íntegro. Ou seja, a pessoa que tem o fruto da bondade, ela inclina o seu interior para fazer o bem. Ela ajuda o próximo sem interesse. O que ela vai ganhar ou não, ela não está importando com isso. Ela está importando em ajudar o próximo. Jesus Jesus é um exemplo claro de todos os 9 frutos do Espírito Santo, ou dons, né? Dons, frutos, a mesma coisa. Dons. Jesus é o principal, que a gente pode ver que ele tinha todos os dons do Espírito Santo, principalmente a bondade, que ele ajudava, curava, libertava sem ter interesse nenhum na pessoa, sem ter interesse de algo pessoal, de algo financeiro dela, jamais. Então, ter a bondade de Deus é aquela pessoa que tem o caráter íntegro. Ela inclina o seu interior para o bem, ela ajuda sem interesse e age corretamente quando ninguém está vendo. Porque uma coisa é você na frente dos outros, outra coisa é você no seu secreto, quando está só você e Deus. Outro dom, fruto do Espírito Santo, fidelidade. Significa permanência. Não é instável, não oscila. Tem pessoas que é fiel a Deus, depende do momento dela. Se a vida dela tá boa, se a vida financeira dela tá boa, ela é fiel a Deus. Se a coisa aperta, ela deixa Deus de lado. Não. Isso aí não é um dom do Espírito Santo. Quem tem um fruto do Espírito Santo, que é a fidelidade, não é instável, não oscila. Ela sustenta a aliança, ela continua quando ninguém vê e ela permanece quando a emoção acaba. Entendeu?
É você ser fiel a Deus em todas as áreas da sua vida. Muito forte isso. Próximo fruto do Espírito Santo, mansidão. Mansidão significa o quê? Força sobre controle. Sob controle. Ou seja, é o poder controlado. Jesus, ele poderia muito bem ferir as pessoas que estavam vendendo itens para o seu próprio consumo na questão financeira. Mas ele não feriu as pessoas. Ele edificou. Ele feriu no espírito, não na carne. Então, esse é a mansidão. É você ser firme, mas com amor. É você ser firme, ferir, mas que vai edificar a pessoa, não que vai levar ela, se ela tá ruim, levar ela a pior, não. O fruto do Espírito Santo, o dom da mansidão, é você ter o poder controlado dos seus desejos, da sua ira, para você poder ferir, mas ao mesmo tempo que você ferir, você edificar aquela pessoa. E o principal que toda pessoa deve ter, que é mais difícil, é o domínio próprio. O domínio próprio é um fruto do Espírito Santo que poucos têm a honra de ter. Porque o domínio próprio é você dominar você. É você dominar você, os seus sentimentos, seus pensamentos, sua vida, seu desejo, suas vontades, sua ira, sua raiva. Porque nós somos humanos, nós sentimos raiva, nós sentimos ira, mágoa, nós é, sentimos raiva. E aí você tem que dominar isso. Você quer um exemplo claro sobre isso? Um tempo atrás, que eu já preguei sobre o domínio próprio. Eu tava andando na rua, tava quase chegando em casa. E um rapaz, um menino jovem, eu tava tomando caldo de cana, e ele passou, e eu tava subindo e ele tava descendo. Ele e outro amigo. Eu tava subindo para ir para casa e ele passou do meu lado, e eu com caldo de cana, ele gritou no meu ouvido. Rapaz, mas aquilo me subiu um ódio, uma raiva. Tava segurando um copo de caldo de cana. Eu amassei o copo, que eu ia jogar o caldo de cana todinho na cara dele para poder respeitar as pessoas. Eu cheguei a amassar o copo para poder dar uns murros na cara dele. Mas no mesmo momento que eu quis agredi-lo, o Espírito Santo de Deus dominou meu coração. Falou: opa, peraí, cadê esse domínio próprio, meu filho? Porque um dia atrás eu tinha pregado sobre isso. E no outro dia Deus me provou na própria pregação que eu tinha pregado. Olha que forte isso. Então, na hora que eu fui para cima, eu lembrei. Eu não quero me sentir maior, porque eu, na força física, eu conseguiria agredi-lo e machucá-lo. Mas eu decidi, por meio do Espírito Santo, por meio do dom do domínio próprio, eu dominei a minha raiva, eu dominei a minha ira e falei, vai passar. E eu segui meu caminho livremente, e ele desceu, debochando, gritando, zoando de mim, e eu subi. Feliz, porque eu tinha dominado a minha raiva. Porque se fosse o Natan de 2, 3 anos atrás, eu tinha ido pra cima, brigado, dado um murro nele, tinha rolado no chão ali. Mas o domínio próprio me fez dominar os meus sentimentos. Olha que forte isso. E o domínio próprio é o governo sobre si mesmo, que é um dos mais difíceis. O domínio próprio é você dominar as suas falas, você dominar o que você sente, é você dominar o que você quer fazer. Se for da vontade de Deus, beleza. Se não for, você não faz. Domínio próprio é você dominar o desejo carnal de fazer sexo antes do casamento. O domínio próprio é você dominar o seu interior para não fazer você sair do caminho. O domínio próprio é você dominar os seus sentimentos. Porque somos carnais, você sente, eu quero namorar. Aí a pessoa pula toda etapa. Antes de namorar, vai lá e fica com a pessoa, transa com a pessoa e acha que aquilo ali tá perfeito. O que é isso? Não tem domínio próprio da sua vida. Não tem. Porque se tivesse domínio próprio, não estaria fazendo sexo antes do casamento. Não é? Quem tem domínio próprio não deixa o mundo dominá-lo. E isso é o mais difícil, né?
Eu passei por um momento na minha vida de muito ataque no meu ministério, dentro da própria igreja. Na própria igreja, pessoas, colegas de ministério, estavam tentando plantar na minha mente, no meu coração, no meu subconsciente, que assistir pregações do maior exemplo abaixo de Deus na igreja, que são os apóstolos, seria uma coisa errada. Nossa, mas você está vidrado em fulano. Você está vidrado em ciclano. Nossa, você... Ou seja, eles começaram a me criticar por uma coisa que eu estava fazendo, ouvindo pregações, ouvindo orações para poder fazer igual ou semelhante, porque você herda os dons de quem você admira. E isso eu tive o quê? O domínio próprio de dominar essas falas infernais que vinham para a minha mente para tentar plantar aqui dentro que o que eu estava fazendo era errado, dominar isso e não deixar isso entrar no meu coração. Por quê? Porque eu já estava cheio, já estou cheio das coisas certas de Deus. Eu já sei que ouvir os apóstolos é a coisa certa de se fazer. Porque eu estou começando no meu ministério. Eu tenho 6 anos de ministério e nem um ano de reino eu tenho. 6 anos de ministério, mas de reino eu tenho o quê? 6 meses de reino. Mas isso, eu já tenho dentro de mim o domínio. Porque o que o outro fala para mim não muda em nada, porque eu já estou cheio da coisa certa. E como é que eu me enchi da coisa certa? Aqui, ó, na palavra de Deus. Então, é maravilhoso, é tremendo isso. Chegamos ao fim desse estudo, foi maravilhoso. Logo mais eu vou voltar aqui com mais estudos, vou trazer aqui, ó, o mistério do castiçal sagrado de Deus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Espíritos de Deus sobre o castiçal. Breve eu vou trazer esse estudo sobre a revelação do castiçal sagrado e da luz dos 7 Espíritos de Deus. Mas eu luz para você, esse estudo foi profundo, mas tem mais. Vou aprofundar mais, vou estudar mais, buscar revelação do Espírito de Deus para poder trazer para você mais estudos revelados profundos sobre o ministério do Espírito Santo, que é um ministério lindo e que me faz arder e chama para fazer a obra de Deus. Deus te abençoe e que essa palavra cale fundo no seu coração e que você seja cheio do poder de Deus na sua vida. Paz e luz.